A maioria de nós somos cativados por viver uma vida extraordinária. Quantos de nós que não gostamos de ouvir alguém contando uma história de algo marcante que fez, de algo extraordinário que fez? Existe um desejo inato em cada ser humano de marcarmos o mundo com alguma obra nossa. Mas será se paramos para nos alegrarmos na vida comum? Fique comigo que nos próximos minutos eu quero falar um pouquinho a respeito desse assunto. Fala gente, como é que vocês estão? Meu nome é Robert e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a beleza de viver uma vida ordinária. Eu quero tomar como base Gênesis capítulo 1, versículo 31. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Esse versículo é muito interessante porque Deus faz essa declaração depois de ter terminado de trabalhar. Ao lermos o relato em Gênesis da criação, o que podemos ver é um Deus que se alegra profundamente diante da sua criação, daquela criação feita à sua vontade. No sexto dia da criação, Deus forma o homem, e ao formar o homem, Deus dá uma ordem a ele. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O que podemos notar com esse versículo é que, diferente do que a maioria das pessoas que acham que o trabalho ele só veio existir depois que o homem pecou, depois da queda, esse versículo prova o contrário. Antes mesmo do homem pecar, o trabalho já era algo instituído por Deus para a humanidade. Ou seja, além de nossos trabalhos sermos uma forma de glorificarmos o nome do Senhor e o próprio trabalho ser uma obediência ao mandamento de Deus, nós podemos notar que Deus ele é um exemplo para a gente, porque Ele é o primeiro a trabalhar. E não só Ele trabalha, como Jesus, quando vem à Terra, também trabalha. Olha só o que Ele diz em João 5, versículo 17. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Ou seja, o trabalho faz parte da criação. Mas por que eu estou falando sobre trabalho? Que o trabalho tem a ver com viver uma vida ordinária feliz. Quem de nós não gosta de figuras públicas como Martin Luther King Jr., que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos, ou homens como Gandhi, que lutou pela independência da Índia? Podemos também citar grandiosos esportistas como Usain Bolt, Michael Phelps, Cristiano Ronaldo, Messi, LeBron James, pessoas que bateram inúmeros recordes. Podemos falar também de artistas como Beethoven, como Leonardo da Vinci, físicos como Einstein, como Tesla, como Newton. Também podemos citar os grandes santos de Deus, como Paulo, Pedro, o apóstolo João, Moisés, Davi. Em geral, sempre sonhamos em nos tornarmos como aquelas pessoas que admiramos. Isso é muito bom, porque isso evidencia algo que Deus criou em nós, o desejo pelo extraordinário. O próprio Jesus falou conosco que a gente poderia fazer obras extraordinárias. Veja o que está escrito em João 12, versículo 14. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Mas há um lado meio oculto na vida desses grandes homens que normalmente não te contam. Essas pessoas trabalharam muito duro para conseguir ter esses resultados extraordinários. E talvez isso possa soar até meio banal. Claro que essas pessoas trabalharam. Mas não apenas isso, mas essas pessoas tiveram alegria no ordinário. Eles tiveram alegria no processo. A definição que o dicionário dá de ordinário é algo conforme o costume, algo à ordem normal, comum. Em outras palavras, o ordinário é aquilo que acontece sempre, é aquilo que se repete constantemente. Diferente do extraordinário, que só é extraordinário porque acontece poucas vezes. Podemos ver que esses esportistas simplesmente amam os esportes que praticam, e é por isso que eles treinam duro. Eles amam o que fazem, pelo menos aqueles que obtêm grande sucesso. É por isso que eles conseguem treinar diariamente e amar aquilo que fazem. Eu fiquei muito chocado ao ver uma entrevista onde o último bola de ouro brasileiro, o Kaká, ele vai dizer que um jogador de futebol fica em média 1 minuto e meio com a bola. Isso me chocou muito, porque pensa o quanto que um atleta não treina diariamente para poder ficar com a bola apenas 1 minuto e meio, em média, por jogo, para tentar fazer a diferença no resultado. Ou seja, em 90 minutos de jogo, o tempo que um atleta tem para fazer a diferença é algo muito pequeno. E mesmo assim, a gente consegue ver pessoas que simplesmente conseguem fazer coisas extraordinárias com a bola de futebol. Por exemplo, nós temos uma entrevista onde o Usain Bolt vai dizer que ele treinou 4 anos para correr apenas 9 segundos. Pensa, a pessoa ela tem que gostar muito do que faz para treinar diariamente por 4 anos para correr apenas 9 segundos. O que motiva essas pessoas a pagarem um preço
tão caro para viver esses resultados extraordinários? A resposta mais correta que podemos chegar, é claro, levando em conta exceções, é que essas pessoas aprenderam a se alegrar no ordinário, aprenderam a se alegrar no processo. O mesmo pode ser dito dos grandes matemáticos, dos grandes artistas, dos grandes físicos e dos grandes homens de Deus que nos cativam. Eles aprenderam a se alegrar no ordinário, eles aprenderam a se alegrar no processo, no dia a dia, no buscar o Senhor todos os dias, no estudar todos os dias, no fazer aquilo que eles gostavam. Os grandes santos de Deus na Bíblia, eles tiveram algo em comum. Eles esperaram no anonimato. A gente tem, por exemplo, o grande ministério de Moisés começa quando ele já tinha 80 anos de idade. Ele tinha aprendido por 80 anos aquilo que ele só foi colocar em prática nos seus últimos 40 anos de vida. A gente pode falar isso de Paulo também, que mesmo após ter sido salvo de maneira extraordinária no caminho de Damasco, ele fica alguns anos no anonimato até se tornar o grande apóstolo Paulo. Se a gente falar dos grandes físicos e grandes matemáticos, filósofos, essas pessoas simplesmente estudaram diariamente por anos e anos até formularem as suas teorias extraordinárias. Foi por isso que eu iniciei falando sobre trabalho, porque esses grandes homens na história, eles tiveram algo em comum. Eles trabalharam duro para obter resultados extraordinários. E somente uma vida disciplinada, uma vida com maturidade, uma vida ordinária, com seriedade, que pode nos levar a ter resultados extraordinários. Precisamos nos alegrar com o ordinário. Até porque o extraordinário só é extraordinário porque acontece poucas vezes. Então, a maior parte do nosso tempo nós vamos gastar com coisas ordinárias. Então, se a gente não consegue ser feliz com coisas ordinárias, nós seremos infelizes na maior parte do nosso tempo. A compra de um imóvel, a compra de um carro é algo realmente extraordinário e algo que nos faz feliz. Mas nós não podemos escolher o dia que obtivermos essas conquistas para nesse dia sermos felizes. Quantos anos você demorou ou demorará para conquistar os seus sonhos? Sabe, tem pessoas que passam 10 ou 20 anos para conseguir conquistarem aquilo que tanto desejam. E nós não podemos ficar infelizes por todo esse tempo até obtermos aquilo que desejamos. Quantas mulheres que pagaram um preço altíssimo para conseguir a sua casa e o dia de sábado virou um pavor para elas porque é o dia de limpar a casa. Quantos homens trabalharam duro para conseguir os seus carros e simplesmente morrem de preguiça de lavá-lo. Podemos ver que muitas vezes aquilo que é um sonho de consumo acaba se tornando um pesadelo. Portanto, comece a ter prazer na vida ordinária. Quando você conseguir comprar o seu carro, isso vai ser um feito histórico na sua vida. Mas o que podemos perceber é que aqueles bilionários que podem comprar quantos carros quiserem, a partir de, sei lá, o 10º carro que compram, eles já nem sentem mais prazer algum. Vira algo tão comum que aquilo que é extraordinário para nós simplesmente não gera prazer nenhum nele. Consequentemente, se não aprendemos a valorizar as pequenas conquistas, a nos alegrarmos do processo, perceberemos e passaremos a nossa vida toda sendo infelizes e o nosso tão aclamado sonho se tornará apenas mais uma mera conquista. E o processo se repetirá para outra conquista, gerando uma cadeia de eventos na vida de alguém que só vive pelo futuro e que nunca consegue se alegrar com o presente. Eu gravei um vídeo inteiro falando sobre felicidade nas pequenas conquistas e também um vídeo inteiro falando sobre disciplina. Eu vou deixar eles aqui nos cards e depois vocês deem uma olhada. Assim sendo, tenha prazer em acordar de manhã, em ter disciplina, em trabalhar, em estudar, na prática dos esportes, no seu devocional. E é totalmente claro que nós possuímos mais facilidades em fazermos aquilo que nós gostamos, aquilo que nos faz feliz. Então, não apenas seremos mais felizes em nossa vida, até porque a vida se resume muito mais ao ordinário do que ao extraordinário, mas sabemos que quando o extraordinário chegar, teremos aprendido muito mais no processo e teremos vivido uma vida muito mais feliz. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Se vocês têm alguma sugestão, alguma dúvida, algum comentário, deixe ele aqui embaixo. E se tem alguma pessoa que você acha que esse vídeo vai ser bom para ela ouvir, envie para ela. E é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Falou!